Detalhe, foi a hora da definição. Geralmente ele escolhe um canto chapa. Tira do goleiro, dá uma chapada e acabou. E ali, acho que por conta de ser o Mundial, de ser a competição que é o nível um pouco mais alto, são poucas oportunidades, ele escolheu definir com um chute mais forte e acabou a bola indo para fora. Assim, eu acho que tecnicamente o Estevão continua sendo o cara desse time. Mas eu acho que ele é melhor. O time do Palmeiras consegue, né? O Abel Ferreira, assim, extrai o melhor do Estevão com a formação do primeiro jogo. Quando ele fica protegido com alguém para marcar o corredor para ele. Que ali o 3-4-2-1, vamos falar assim, né? Que o Felipe Anderson descia para marcar para ele e a preocupação dele era atacar. Tanto que em determinado momento do jogo, ele trocou, foi para a esquerda e jogou muito bem pela esquerda também. Quando ele tem que fazer corredor, que nem ele teve que fazer hoje, fazendo um corredor um pouco mais para marcar, para baixar para marcar, ele se desgasta fisicamente. E aí, tecnicamente, para mim, ele não sobressai tanto. E talvez seja o que justifica a saída dele. Porque, assim, eu entendo, e o Abel tem toda a razão, e o Abel foi muito criticado no campeonato paulista, olha que loucura, porque ele colocava um time num jogo, outro time no outro. Porque ele sabia o que vinha pela frente. Então, o Abel está desde o começo do ano, até diferentemente do que aconteceu em outros anos do Abel, ele está desde o começo do ano pensando no calendário que ele aprendeu que não é simples por aqui. Então ele pensa muito no futuro, ele pensa em não desgastar o jogador, ele pensa em não estourar os caras. Só que assim, com todo o respeito, ele não precisa ter essa preocupação com o Estevão. O Estevão, ele tem que tirar até o bagaço do Estevão. Ele vai embora e entrega pro Chelsea lá o Estevão todo arrebentado, cara. Aí pronto, se vira agora aí com esse bagaço do Estevão. Agora vocês deixam aí deixa o cara, vai tirar férias, vai deixar... vai parar. Vocês cuidem fisicamente do jogador. Mas assim, o Abel agora, ele pode pensar só no Palmeiras e no quanto o Estevão pode entregar pro Palmeiras nesse Mundial. E acho que, assim, se ele tira o jogador, é porque provavelmente o cansaço físico para o jogo, quer dizer, o impacto do desgaste dele, na visão do Abel, ia prejudicá-lo, impossibilitar que ele jogasse o que ele sabe jogar, o que ele pode jogar. Porque eu não vejo outra razão. A razão de poupar o Estevão pensando no futuro não é mais um problema do Abel, não é mais um problema do Palmeiras. E não estou sendo cruel com isso. É que ele vai parar mesmo. Então, assim, o Estevão tem mais, provavelmente, e não é... Provavelmente mais 2 jogos, se as coisas andarem muito bem, 3. Dependendo, já te falei que se não cruzar com o PSG nas oitavas... Dá jogo contra o Atlético de Madrid. Dá jogo. Ou contra o Botafogo. Se for o Botafogo, dá jogo. Dá pra chegar nas quartas. Não, dá, mas assim, é isso. Mas são 2, 3 jogos, trabalhando entendeu? com o mínimo, né? Pra fazer... Então, assim, ele não precisa mais pensar nessa coisa, opa, vou preservar o meu jogador, porque quando eu voltar pro Brasileirão, eu preciso do meu craque à disposição. Essa lógica certamente não se aplica mais ao Estevão e se aplica a todos os outros jogadores. Paulinho, inclusive, que ele disse, Paulinho tem condição de jogar 30 minutos por jogo, né? E foi o que ele fez hoje, não mais que 30 minutos pro Paulinho. E acho que quantos forem os jogos do Palmeiras, o Paulinho vai ser isso mesmo. O próximo jogo, se for 30, se for para... direita, né? Porque parece, né? Eu estava até lendo as informações que a recuperação do Paulinho, né? A parte da cirurgia... não está exatamente naquele ponto... Estavam cogitando até outra cirurgia. Chegaram a falar isso. É isso. O Palmeiras não chegou a falar, mas chegou a ser noticiado. Até porque o Palmeiras não fala muito de questões clínicas dos atletas. Mas, assim, é óbvio, isso a gente sabe, e isso foi até verbalizado, lá, que havia um plano para que o Paulinho estivesse... nesta Copa do Mundo e em outro estágio. Na bala. É isso. Todo mundo aqui imaginava que o Paulinho, que é um jogador de um nível muito titular, alto... né? Fosse até titular, né? Não, sem dúvida nenhuma. A ideia era que ele tivesse em condição de jogar essa Copa do Mundo como titular e talvez como um dos destaques do time. Não foi possível e o Abel está usando da maneira que ele consegue. Porque quando o Palmeiras contrata, a informação é abril, maio, né? Em abril, maio, o Palmeiras já vai ter Paulinho à disposição, enfim. Depois rolou o lance de março. Exatamente. Que ele estava bem. E aí as coisas não acontecem. E ele até chega a falar, né, no jogo passado, sobre dor. Sobre eles estarem trabalhando com isso também, né? Paulinho é jovem, 24 anos, mas tem essa questão da dor também. Então a recuperação passa muito pelo que o atleta sente. No outro jogo, eu também defendi que o Estevão permanecesse na partida, mas ali ele sai para entrar o Alan, né? E ele vai muito bem para aquele lado também, né? O Alan do Palmeiras. Mas hoje ele sai para a entrada do Vanderlan. E aí acho que também não tem um encaixe ali, né? Enfim, a torcida já está pegando no pé pelo gol perdido.
Mas a saída do Estevão, ela não é uma saída tática que se justifique da maneira do resultado. Não é ele quem compromete, entre aspas, o resultado do Palmeiras para não acontecer. Como a gente fala, sai Vitor Roque, entra Flaco, sai Veiga, entra Maurício, a dinâmica do time muda. Então, acho que a do Estevão ou é, de fato, para você dar oportunidade a outros jogadores de estarem também no Mundial, e aí o Abel também já pensando nessa vida pós-Mundial, pós-Estevão, né, sem a presença dele, ou é fisicamente mesmo, assim, não tem outra explicação. Porque, tecnicamente, ele a qualquer momento pode desequilibrar. E mesmo se ele não desequilibra, ele não compromete o jogo do Palmeiras. Não é um jogador que cansa e aí dá espaço para adversário e aí, né, enfim, baixa o ritmo do time. Então, acho que se o Abel... Foi uma boa pergunta, né, para ser feita hoje na coletiva. Vamos ver. Mas, assim, eu entendi o que você está falando, mas Não, eu tô com o Jean, assim, do tipo assim, o Abel não tem que ficar pensando no que vai acontecer depois, porque o cara vai Problema sair do Chelsea, amigo. Problema do Chelsea. E eu tô contigo também, ele não prejudica o Palmeiras, ele não deixa de marcar, ele não dá espaço no corredor. É um cara que, tecnicamente, no drible, ele pode definir. Por exemplo, o Facundo Torres teve uma bola pelo lado esquerdo que ele poderia driblar. Ele rodou no eixo dele mesmo e tocou a bola para trás. Coisa que o Estevão, por exemplo, não vai fazer. O Paulinho, a gente está falando em relação à questão física, teve uma bola também que ele teve 1 contra 1, mas aí já é questão física. Ele foi tentar dar o tapa para a direita e perdeu. Né? O cara botou e o cara tomou a bola do Paulinho com a facilidade que você chega a se assustar. O cara girou o corpo, botou o corpo na frente, ele não conseguiu. Então, assim, do pessoal da frente, estava até aqui anotando assim, tipo assim, Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Foi o time que começou jogando, né? Na parte mais ofensiva. No 1 contra 1, só tem o Estevão. Nesses caras que começaram jogando. E depois, em quem entrou... O Vitor Roque até ganha ali. O Vitor Roque já teve isso, mas ele não está acertando. Não está acertando. E aí, o do Vitor Roque ou é corpo, né? Nessa velocidade ele vai ganhar no corpo ali, mas nessa... Mas no 1 contra 1, na habilidade, na técnica, ele não vai ganhar. Essa questão do drible não vai. E mais uma vez, esse fim de semana, o Guardiola protagonizou uma bronca do Grant. E ele ironizou nas câmeras depois do jogo. Ele deu uma bronca, coisa que ele fez, igual aconteceu com o Kimmich no Bayern de Munique, e logo após toda essa polêmica, ele falou sobre que ele faz isso para o ego dele em frente às câmeras. O técnico do Manchester City foi debochado quando foi perguntado sobre as orientações dadas ao Grealish logo após o jogo entre Arsenal e Manchester City. Jogo na qual deixou o empate dos dois clubes a liderança para o Liverpool. A bronca pública do Pep Guardiola em Grealish logo após o apito final do duelo contra o Arsenal no último domingo virou assunto de destaques na Inglaterra em todas as coletivas. E após o episódio, o Guardiola, que não foge polêmica, respondeu: faço isso para as câmeras, para o meu ego. Eu sou famoso do time e preciso que as câmeras em mim para dormir uma incrível satisfação. Sempre tento criticar os jogadores lá para deixá-los saber o quão ruins eles são. Especificamente quando eu fiz com o Haaland, quando ele fez 3 gols, e as câmeras têm que estar voltadas para mim, debochou o Pep Guardiola. Mas e aí, você acha que daria certo caso um técnico faria isso no Brasil? Você acha que o Guardiola quer ter o ego sempre maior que os jogadores? E essa bronca dele? Precisa mesmo ser dentro de campo, já que o jogo já terminou, ele fez isso com o Haaland, com o Kimmich. Os jogadores falam que sempre o Guardiola tira o potencial máximo deles, mas tem coisa aí que o Guardiola, se ele não fosse o vencedor que ele é, ganhasse diversos títulos, provavelmente se fosse um treinador novo, já cairia mal no elenco e já até poderia sair do clube. Deixa aqui nos comentários se você acha que o Guardiola tá certo ou não. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Fute Notícias. Valeu, galera, e até a próxima.